Fala pessoal, começando mais um Deepcast com Alan Gani e hoje eu tenho a satisfação de entrevistar uma estrela do mercado financeiro, ele que trabalha na Sarinvest, é comentarista também da BMC, vai contar um pouquinho da nossa história. Eu tô falando aqui com Alex. Tudo bem, Alex? Muito obrigado, Gani. Tudo bom? Imagina, cara. Obrigado, viu? Eu que agradeço a ilustre presença. Alex, você sabe por que você tá aqui ou não? Olha, pra falar a verdade, não foi fácil chegar aqui, viu? Não. Por que você tá nesse Deepcast? Eu quero que você me responda, né? Não, eu tô te perguntando. Eu vou jogar pra você. Por que você tá aqui? Não O programa é o seguinte, ou a gente traz... Eu sei da pauta, eu sei a pauta assim. É o seguinte... Eu escuto todos os Deepcasts. Então, o programa é o seguinte, ou a gente traz celebridade, ou uma pessoa... Nós falamos isso ontem. Ou uma pessoa que tem uma boa história pra contar. Ou é uma subcelebridade. Celebridade englobando a subcelebridade. Eu tenho uma história pra contar. Você acha que é o quê? Eu tenho uma história pra contar. Não, você virou uma celebridade. Depois de quanto que você deu? 1 milhão? 1 milhão e quanto? 1 milhão e 100. Foi num podcast? Não, foi num Reels. Um Reels de um podcast. Ou seja, foi um corte de um podcast. Quem que é esse podcast? Podcast do Silvino. Um abraço, Silvino. Não é ruim, pior que o nosso. Do Silvino. É pior. Pior que o nosso podcast. Manda um abraço pra ele. Não, brincadeira, Silvino. Mas então, aí deu 1 milhão e... 1 milhão e 100. 1 milhão e 100? Cara, e o que você falou pra viralizar? Eu falei Você brigou com alguém? Não, que nada. Não, e o pior, que o outro que deu 100 e poucos mil, menos de 200 mil views nesse Reels, que eu falava do Lula, né? Do ex-presidente Lula, né? Ou seja, né, a questão do passado, né? Em relação à corrupção, etc. Da polêmica, né? Entre eleições, que era antes das eleições. Ele perguntou, o que você acha, né? Lula ou Bolsonaro? Mas não foi esse que bombou. O que bombou foi exatamente o que eu falei, se você prefere 1 milhão ou 20 mil reais. Você prefere 1 milhão hoje ou 20 mil reais pra sempre? Mas é todo mês, né? É mesmo? Foi essa isso, pergunta. Quer dizer, a pergunta de matemática financeira. Não, é muito psicológico também, né? Mas foi isso que bombou. Caramba, meu. Então, aí eu falei internamente, né? Falei, e aí? Pensando aí, chamar o Alex e tal. Pô, aí validaram, não? Validado, a chefa... Não, tem que chamar. O pessoal gosta dele, tá o tempo inteiro na várias TV. Vezes, pessoal, que vocês não acompanham aqui, né, o dia a dia, mas várias vezes eu falava assim nas entrelinhas, né? Nossa, Gani, por que você não me chama? Eu falava assim, tô precisando de um convidado de Deepcast. Falei, Gani, por que você não me chama, né? Aí ele falou, não, tem que ser uma celebridade, tem que ser alguém que tem uma história. Aí, enfim, cheguei aqui, tô sentado aqui. Eu falei até pro... Pô, mas tô nervoso. Você tá num bom momento da carreira, hein, Alex? Não tá, você acha? Eu acho, cara. Eu acho que você fala muito bem, você tá lá na TV, não é fácil, cara. A gente, às vezes, não tem essa ideia, né? De fazer comentário ao vivo. Cara, é um negócio difícil pra caramba. Não é fácil fazer comentário ao vivo, sustentar o argumento, né? Fazer de uma maneira fluida. Quem vê assim, às vezes acha que é fácil chegar lá, mas não, a câmera intimida muito. Intimida, né? E a câmera é como se fosse uma arma apontando pra você, porque você não... na sua cabeça, eu digo, até hoje, quando, assim, no podcast a gente tá trocando uma ideia, mas quando você tá falando de assuntos econômicos, né, falando de uma empresa, se você falar algo errado... Exatamente. As pessoas, não só as pessoas, a empresa, os stakeholders, né, de forma geral, vão te julgar de uma forma... Né, a gente tem vários exemplos aqui, mas enfim, realmente é um ponto que você precisa... saber ter não só embasamento técnico, mas também você sabe, porque assim, na TV, né, muita gente pensa que o jornalista ele passa a pauta pra você. A gente não tem pauta nem assim. Não. A gente tá vivendo um momento ali. Ideia, né? Ele coloca o papel de Vale ali e vai perguntar de Vale pra mim na hora. Ele não vai falar se você estudou Vale pra falar de Vale. Sim, né? Sim. Então todo dia é uma prova de fogo, é um leão por dia. Cara, e como é que você parou na Sarinvest? Hoje você faz o que na Sarinvest? Eu vou dizer, eu não vou falar que eu faço de tudo, porque senão eu não vou falar que eu não faço nada, né? Mas hoje, né, a Sarinvest, assim, vou falar um pouco rapidinho, assim, uns 10 segundos institucional, depois eu vou falar muito mais de mim, qual é o seu intuito. Mas a Sarinvest é uma consultoria de investimentos e uma empresa de research, né? Uma empresa de análise de ativos, principalmente ações listadas aqui no Brasil, né? O Gani, né? O nosso economista aí que olha ações internacionais. Mas, enfim, eu ajudo muito o Saravale, né? Ou seja, sou o braço direito do Saravale, que é o nosso, né? O dono, né? E o estrategista-chefe que olha para ações Brasil. Então, eu sou o braço direito dele na parte de ações Brasil. Eu lido com relacionamento com praticamente todas as empresas da B3,
2023, então a gente fala com praticamente todos os CEOs, CFOs, eu faço todo esse trânsito, né, de relacionamento, café, visita na fábrica, levar cliente. Para entender como funciona a empresa. Gerar relacionamento, gerar proximidade. Né? Tem muita sinergia com a TV também, né, que é conteúdo. E na TV, eu sou comentarista. Né? E também na parte do private, né? A gente tem uma pessoa, né? O David, né? Que cuida da locação, ele é o head responsável, tem uma equipe, né? Mas o David é o head da consultoria, né? Mas a gente eu atuo na parte de relacionamento com o cliente, né? Ou seja, eu crio todo esse laço, né, com o cliente, né? Junto com o David, junto com o Saravato, com toda a equipe, mas a gente traz muito em relação à palestra, né? Ou seja, eu visito muitas empresas, né? Pô, é legal isso daí, esse trabalho. Todo mês, né? Eu tô viajando para uma cidade diferente. Isso é legal, hein? Né? Então a gente faz esse roadshow, né, que a gente chama, né? Então isso abre muitas possibilidades e conhece realmente muita gente. E é legal, a melhor parte do trabalho, né? Porque na hora que você chega lá na empresa, você entende, né? A complexidade do que é produzir algo, não é? Demais. Porque eu falo que tinha que ter uma matéria no colégio para entender como é que uma série de produtos são produzidos, né? Sim. Porque a gente não tem ideia. Aí você chega numa empresa e fala, cara, tem tudo isso daqui. É muito complexo. Entender o mundo, né? Sim. Você não acha que faltam umas matérias assim para entender logo de cara? Não tô pensando em mercado financeiro. Não, entender o processo do minério de ferro para virar ferro, depois aço, não sei o quê, entendeu? Eu acho que é todo esse processo. Eu acho que o mais, não vou dizer contraditório, mas o mais polêmico é uma fábrica de armas, né? Que nós levamos clientes mais de 5, 6 vezes a Taurus, no São Leopoldo. E todo ano a gente tem uma tradição de levar pelo menos uma vez a cada semestre. A gente tem feito isso nos últimos 3 anos, mas nos últimos 3 anos a gente fez muito mais do que uma vez por semestre. A gente fez uma vez a cada 4 meses, 3 meses, enfim, dependendo do... Você atirou já? Atirei. Legal atirar. Muito legal. Eu fiz um curso de tiro também. Atirei. É legal. Não tenho CAC, né? Não sou CAC. Eu também fiz um curso. Mas eu tive a experiência de atirar de fuzil, de pistola, de revólver. E é totalmente diferente, né? Quando você atira na prática ali, enfim, a sensação, mas quando você realmente, que você falou, quando você conhece todo o processo produtivo, né? Outra coisa. É totalmente diferente do que alguém que está de fora. Eu acho que um grande exemplo disso, que também eu sou apaixonado, né? Não tenho conhecimento muito técnico, mas sou apaixonado por ler e conhecer, que é a aviação. Muita gente tem medo de voar, mas ninguém conhece realmente a segurança da indústria, né? Ou seja, que realmente enfim, a chance de um avião cair é muito difícil. Né? Cara, e como é que você parou no mercado financeiro? O povo quer saber. Sabe que o pessoal aqui internamente falou assim, tem muita gente que tem curiosidades da vida do Alex. Sério? Quer saber como que ele começou e tal. Vamos lá então, né? Como é que você começou, cara? Olha... Você era pobre ou rico? Não vou falar que eu era pobre, né? Assim, no sentido de, né, Mas não era berço de ouro. Eu tava com o nome no Serasa, quando eu conheci o Saravato. Eu tava com o nome no Serasa, eu quebrei uma empresa, né? Não vou dizer que eu quebrei uma empresa, a empresa quebrou, enfim, N razões, mas a gente pode abordar isso mais à frente. Mas eu comecei no mercado financeiro justamente nisso, que tudo é interligado, né? Não existe aquele ponto ali que fala assim, a partir disso é mercado financeiro. Acho que até hoje eu carrego, né, o sangue de varejo que eu falo, né? Comercial, porque eu tive uma loja, né? Então, Você era dono da loja? Eu era dono de uma loja de utilidade doméstica. Mas antes disso, Dani, vamos voltar lá Vamos voltar antes da loja. Quero saber lá da infância. Da infância, exatamente. Esse sotaque é da onde? Volta Redonda, Rio de Janeiro, eu já nasci. Ah, tá bom. Nasci sul Fluminense, do lado, né, de Barra Mansa, Resende. Você passou a tua infância lá? Passei alguns anos lá, em Volta Redonda, então tudo começou por lá, Volta Redonda. Minha mãe, contando um pouco da família, né, um pouco pra você entender, né, para você que tá nos escutando, entender um pouquinho como era o núcleo familiar. Meu pai nunca tive uma vivência com meu pai. Então, minha mãe terminou com meu pai quando eu tinha 6 meses de idade, né? Eu era bebê. Tá, você nem lembra. Então, nem tinha 1 ano de idade. Então, nunca tive um pai e uma mãe na família. Tá? Não vou dizer que isso atrapalhou, nada. Nunca tive um problema familiar. Meu pai, eu vivo, né? Tenho um relacionamento bom com meu pai e com minha mãe hoje, pra deixar adiantado aqui. Mas a infância correu em Volta Redonda. Eu era criança, enfim, quando foi toda a questão de infância. Mas a infância, né? A gente diz ali... meio que pré-adolescente, sei lá, na casa de 13, 14 anos, né? Minha mãe, nessa época, ela fazia velas artesanais e sabonetes artesanais. Ela fazia dentro de casa isso. Vendia, etc., autônoma. E eu entregava
Então eu fazia esse trabalho. Então eu estudava, claro, enfim. Sim, etc. mas fazia um bico. E eu fazia esse bico. Então eu saía, ficava o dia inteiro entregando, não vendia na rua, no semáforo, lógico. Lógico que eu digo assim, não era um trabalho que eu vendia, mas eu fazia entregas e pegava encomenda. E eu era muito comercial, porque eu ia dar um exemplo, eu ia num salão de cabeleireiro, né, que tinha os manicures, eu me vendia, eu entrava no salão, um moleque de 13 anos, 12 anos, com uma mochila e sacola nas costas, com encomenda, com caixinha de sabonete, com toalhinha, kitzinho, tudo. Saí de banho, até às vezes eu fazia um kitzinho, entregava e a menina falava, mas eu tenho um casamento, eu tenho um aniversário, eu quero fazer um sabonete com nome dentro. Minha mãe fazia sabonete com nome. E os seus amigos te sacaneavam? Você tá vendendo sabonete? Tinha isso? Porque adolescente é tudo... Naquela época não, mas depois eu vou te contar que teve muito isso. Muito, muito, muito. E nesse período, enfim, eu comecei a aprender a ser comercial, porque eu era muito tímido, eu entregava, pegava o dinheiro, né? Não tinha Pix, tinha nada, né? Pegava o dinheiro físico, colocava no bolso e ia embora. Mas chegou nesse momento que eu tinha que né? Fazer pedido, né? Então eu pegava o caderninho, anotava, ó, uma vela de sabonete com o nome, um exemplo aqui, com o nome, formato de coração com o nome Gani dentro, um exemplo, né? Se a mulher quer fazer e faz isso. Eu quero uma caixa tamanho desse. Então tudo personalizado. Então eu anotava e chegava na casa da minha mãe, já na minha casa. Minha mãe fazia os pedidos, eu entregava. Então era esse ciclo, né? Enfim, um momento aí, né, que minha mãe... minha tia, né? Tem um escritório de contabilidade até hoje. E chamou minha mãe para ir para São José dos Campos, né? Que tem uma oportunidade de vida melhor, né? Cidade maior, etc. Educação pra gente e tal. Nós saímos de Volta Redonda e fomos para São José dos Campos. De São José dos Campos, Gani, fiquei um tempo lá, né? Também estudei por lá. E nesse período, enfim, para agilizar um pouco a história... Eu nunca morei, como eu te falei, nunca morei com meu pai, né? E a convivência com meu pai sempre foi assim... eu sempre tive um bom relacionamento. Eu e ele tivemos uma boa relação. Eu, meu pai. Mas a minha mãe e meu pai, por muito tempo, não se deram bem no sentido assim... né? Num dado hoje não. Hoje os dois, não se dão lógico, com todo respeito, mas eles se dão bem, né? Não tem nenhum tipo de conflito nesse sentido. Mas, enfim, por ordem das coisas da vida, o meu pai sempre queria que eu morasse com ele. Então, num determinado momento ali, no meu período ali, no meu primeiro ano do ensino médio, né? Não, antes ali no 8º do fundamental ali, eu fui morar com meu pai. Era pra ficar 2 anos. Minha mãe sofreu muito, né? Porque eu sempre morei com minha mãe. Você que quis? Eu quis. Eu queria ter isso na minha vida. Morar com meu pai. E tem várias dificuldades disso. Eu vou explicar o porquê. Minha mãe, como sabe, sei lá, minha mãe sempre me mimava, né? Assim, lógico, tinha as dificuldades. Não, eu tenho uma irmã que é da minha mãe, e eu tenho mais 2 irmãs que não são do mesmo, né? Que é do seu pai. Outro casamento, Um de cada casamento. Meu pai teve uma filha com casamento, com outro casamento, e com a minha mãe teve, né? Eu e a outra irmã, que é mais velha, e até mora fora, mora na República Tcheca hoje. Mas enfim. Legal. Em relação a isso, então eu falei, cara, eu quero morar com meu pai, porque eu nunca vivi isso, sabe? O que é morar com o pai? Sabe aquela coisa de jogar bola com o pai? Sabe aquela coisa, aquele assunto de conversar com o pai, coisa assim, sabe? É diferente de falar com a mãe, né? Eu falei, eu quero ter um relacionamento com meu pai, eu quero saber como que é, porque eu tinha essa cabeça, se meu pai vai morrer algum dia, né? E é natural da vida, o pai morrer antes. Lógico. Eu queria ter essa experiência. Enfim, era pra morar 2 anos com meu pai, acabei morando 4 anos. E então dentro disso... Foi legal, passei muito assim, acho que foi a fase que eu era, de novo, né, minha mãe me colocava dentro de uma bolha, né, então ela não, né, tudo me monitorava, né, aquela coisa, era filhinho de mamãe ali, né, meu pai era um cara mais livre, porque meu pai, ele vendia perfume, enfim, representante, né, então ele vendia perfume, depois ele foi vender Sky, vendedor, sempre foi vendedor meu pai, e enfim, e ele ficava muito tempo na rua, né, ele não ficava muito tempo em casa. O máximo que ele fazia era voltar para casa, fazer meu almoço, e depois ele voltava, né, pro trabalho. Então, nesse período que eu ficava muito tempo livre, né, depois da escola de manhã, eu pegava bicicleta, enfim, saía com os amigos, eu ia pra rua, né, e etc. Enfim, conhecer e tal, fazer as coisas. Então, foi um momento que eu também me descobri muito, né, as possibilidades no sentido de pessoas, né. Então, foi uma coisa muito, muito bacana. Aí que eu vou falar que é a primeira coisa. Eu tive aquela experiência de venda de sabonete. Minha mãe... Quando eu mudei para Taubaté, que é interior de São Paulo, onde meu pai, né, morava, naquela época, né, tava lá com ele. Naquele período, minha mãe depositava para mim R$50 por semana. Era uma grana até legal. Mesada. Tipo uma mesada. Mesada. Era mesada mesmo, R$50 por semana. O que chegou no momento? Minha mãe saiu do escritório de contabilidade da minha tia. Minha mãe ficou desempregada do dia pra noite. E minha mãe ligou pra mim, eu lembro isso até hoje, Gani, falou assim, Alex, meu único dinheiro que eu tenho da mesada
não é R$50, é R$25, o último dinheiro que eu tenho. E ela avisou isso, tipo, uns 3 dias antes dela depositar, 2 dias antes, uma coisa assim. O que eu fiz, Gani? E eu queria ter meu dinheiro. Meu pai não... Assim, como pai, né, sempre foi muito carinhoso, enfim, etc. Mas ele nunca teve condição financeira pra dar tudo que eu queria, né? Enfim, eu não, como eu falei, não nasci em berço de ouro. Então, eu tinha meus anseios, né? Eu queria comprar as minhas coisas, né? Naquela época, né? Enfim, videogame, bicicleta, essas coisas. E eu não tinha esse dinheiro, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a falar assim, poxa, o que eu faço? E tinha um cara na da minha sala, né? Um ponto curioso, eu sempre fiz escola particular. Tá. Minha mãe se esforçou, sabe? Pra te dar uma educação. Sempre passou assim, chegou num período, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, que a gente tinha que dividir marmitex, tipo, do almoço, do jantar. Pra você ter grana pra estudar. Era coisa assim. Mas eu ganhei muita bolsa também. Sempre ganhei bolsa. Ou por mérito, fazia a prova, né? Ou tinha uma tia que trabalhava na escola, conseguia um desconto pra mim. Então, sempre tinha desconto na escola particular. E eu sempre estudei em colégio particular. E vários. Tem mais de 8 colégios ao longo da minha vida. 8. Caramba. Entre Volta Redonda, Taubaté e São José dos Campos. E criança, adolescente, não gosta muito de mudar de escola. Eu detestava, né? Não gosto. Porque você perde o vínculo, né? E etc. Chega aí. Mas eu sou um cara que se adapta muito rápido. Então, eu chego no lugar que eu tô, eu consigo... Quando eu falo dominar, não que dominar que eu sou o centro das atenções, não é isso. Mas eu consigo saber o meu lugar ali. Consegue se infiltrar. Infiltrar, saber quem eu vou me relacionar, quem eu não vou. Eu acho que uma regra que ajuda muito, isso. sabe qual é? Cristão novo senta no fundo da igreja. Uma vez eu falei isso para um professor, ele tava numa crise, que chegou numa instituição, ninguém dava bola... Tava difícil ganhar dinheiro, eu falei pra ele, cristão novo senta no fundo da igreja. Ele nunca mais esqueceu. Senta na janela, né? Aí ele que entendeu que ele tinha que pagar um pedágio. E depois agora ele tá começando. Não. Exato. Acho que tudo na vida é assim. Isso. E nas escolas você sempre começava lá, né? Lá e depois você ia. Mas resumo, quando eu morei com meu pai, enfim, nessas escolas... E por que eu mudei de escola? Muitas escolas, né? Qual que é essa... Por quê? Se foram só 3 cidades. Porque também teve... Além de ter bolsa, mas teve inadimplência. Né? Então chegou no momento que minha mãe não conseguiu pagar e teve que ir pra outra escola. Trocar de escola. E teve uma época muito grande que era minha irmã e era eu e minha irmã. Então eram duas, né? Duas, né? Até minha irmã ir fazer federal no Rio, né? Ir morar com minha tia no Rio, enfim. Aí eu ficava com a minha mãe. Mas aí, nesse período, Gani, o que aconteceu? Quando minha mãe cortou minha mesada nos meus últimos R$25, eu com o Igor, que era um colega meu da minha sala, do colégio que eu estudava, esse cara, ele tinha uma cabeça muito empreendedora, mas o pai dele tinha muito dinheiro. E não precisava fazer nada, mas ele tinha uma cabeça, ele falou assim, Alex, por que você não começa a vender chocolate na escola? Ele falou, por quê? Porque eu sempre quis comer chocolate na cantina da escola, é muito caro. Sei lá, tinha, não sei se vocês conhecem, Tortuguita, Batom, esse chocolate. Era, sei lá, eu lembro que o Tortuguita naquela época era R$1,75. Tinha já o de cigarro? Tinha. Hoje seria um crime, né? Meu Deus do céu. o Batom, lembra? Aquele chocolate Batom era tipo R$1, assim, tipo, naquela época era muito caro pra gente, né? E eu falava, poxa, começa a vender, ganhar dinheiro. Aí foi uma história muito curiosa. Peguei esses R$25, fui no Empório de Doce, comprei uma caixa de Tortuguita, uma caixa de Nescau Ball, aquelas bolinhas, né, de Nescau Ball, e uma caixa de batom. Comprei essas caixinhas pequenininhas e coloquei dentro da mochila. E eu comecei a vender dentro da sala primeiro, né, para amigos e tal. E eu tive uma receptividade muito ruim. Fui muito eu tive uma chacota. Putz, imagina. Vai vender no sinal. Putz, não, pega ali, vai vender. Aí quando eu saía da escola, Adolescente tem uma coisa meio má. Cara, né, os caras me empurravam, assim. Falava assim, Tinha quantos anos? Eu tava. Deixa eu ver. Eu tava com uns 16 anos. Putz, cara. Menos de 18, 16, imagina. 17. Menos de 17, 16 anos. Os 15, 16 anos. Chegaram, que legal a tua atitude. Poucos. Pouquíssimos. E principalmente quando você é mais jovem, né? Isso não muda até hoje, né? Mas o fato, né, de... Né, enfim, como era mais moleque, né? Você
Você não quer deixar perder seu prestígio pras meninas, né, da sala. Então você era meio que rebaixado, né? Porque é muito louco, né? Se você estivesse trabalhando em algum lugar... Eu comecei a trabalhar com 16 anos e eu tava no colégio. Era bem visto isso. Mas é um trabalho. Tinha aprendiz do Bradesco. Aí era legal, era super bem. Chegava de... Mas você chegar vendendo coisa... Embora seja um trabalho. Exato. Digno, né? Exato. Mas a galera... E como que eu consegui ganhar dinheiro, cara? Foi uma coisa mais curiosa. Porque quando eu comecei a vender chocolate na sala de aula, todo mundo fechou a porta pra mim, da minha sala, né? Não quero comprar, começou a zoar, vendendo sinal, etc. Eu falei, mas eu tô com estoque. Eu não vou comer meu estoque, né? Porque eu não vou ter dinheiro. E até meu pai queria... Você vender na BMC, você fica rico, viu, cara? O pessoal curte um chocolate. Meu pai era curioso. Meu pai queria comer uma tortuguita, eu vendia pro meu pai. No preço de custo. Eu era muquirana. Mas enfim, como que aconteceu, Gani? Eu cheguei e comecei a ver quem comprava mais chocolate na cantina. Eu parei, sentei num banco, comecei a ver. E quem comprava mais era molecadinha. Você é esperto, hein, meu? Era molecadinha. Era criancinha, sei lá, de molecada, tipo, sei lá, de 5, 6 anos, que comprava. E aí eu comecei a abordar essa criançada. Falava, eu tenho chocolate aqui, eu tenho na minha bolsa. Aí eu peguei, né, a tabela, tinha um cara lá que trabalhava lá, peguei o preço das coisas, anotei e eu comecei... Era totalmente competitivo. Tortuguita era R$1, eles vendiam por 1,75. Tipo, era absurdo. E eu falava, olha, eu vendo por R$1. E comecei a vender pra criançada. E foi num fluxo, assim, muito forte. Então, assim, de uma caixa que eu vendia por semana, ou seja, eu comprava uma caixa. Eu nem lembro quantos portugueses tinham numa caixa, mas uma caixa pequena, assim. Tá. Eu comecei chegou num momento ali, sei lá, depois de um mês, eu começava a trazer 2 caixas, uma caixa por dia que eu vendia. Então era muito rápido. E era muito essa questão de criança, né? As criançadas, então era, né? Enfim, era o 3º ano, 4º ano, 5º ano. Começava a vender. E quando eu comecei a trazer essa questão de dinheiro, chegou num momento, Gani, que tinha cantina. Imagina assim, tinha cantina, fila, e tinha um corredor, eu ficava no corredor como se fosse tráfico. Eu ficava com uma pochete, com dinheiro, a mochila com chocolate, uma fila. E tinha o meu amigo, o Igor, ele trabalhava comigo, mas ele não ganhava nada. Ele trabalhava pro bono porque ele gostava de mim. Então, eu ficava no dinheiro e ele ficava no chocolate. 2 Kit Kat, 2, sei lá, eu vendia as Kit Kat depois também. 2 Nescau Ball, aí dava nota de 10, falava 2 pra ele. Aí pegava na pochetinha, abria e tal. Só que não podia vender chocolate na escola. Comecei a ter, não sei se ela sem inveja, se era regra, sei lá. Por causa da cantina no começo, também, né, ninguém via, eu tinha um fluxo muito pequeno. Depois, aprenderam. Mas você vê como é que é, cara? Os grandes empresários estão com as empresas. Não querem concorrência. Não querem. Por isso que começa a barrar, faz lobby no gogoverno. Aí o que eu fazia? Entendeu? Chegou no momento que eu levava praticamente uma mochila de doce e meu material escolar na rua. Era absurdo. E eu ia lá, assim, e o fluxo, horários de intervalos eram diferentes. Sei. Então eu começava, enfim, eu não vou dar, isso também não foi grande exemplo, às vezes eu matava a aula pra pegar intervalo, né, de outros intervalos, etc e tal, mas enfim. Mas eu consegui me formar, etc, mas um ponto importante que começou a ter essa questão de atrapalhar. E aí eu comecei a fazer minhas artimanhas, né, eu comecei a guardar estoque em cima no fundo do banheiro, subia no vaso, pegava, tipo isso aqui, os né. Os caras não roubavam, não? Subia, não, guardava, escondia, né, em vários lugares, né, e fazia isso pra não pegar minha mercadoria, né, e ficava vendendo. Mas enfim, eu fiquei 4 anos lá, no último ano da faculdade eu não vendi, porque eu já tava no 3º médio, e não que eu tava com dinheiro, nada disso, mas tava muito ruim o timing, e também a sazonalidade também eu percebi muito, né, o calor. Ninguém quer, o calor, não, além disso, acabava com a mercadoria, né, ficava tudo derretia, e aí você não sabia o que vender, você não vai vender sorvete, né, não tem como. Mas enfim, era muito sazonal, e também chegou no momento, acho que legal disso falar, Gani, também eu acho que, porque eu parei de vender, acho que também foi a principal explicação, foi a minha. Eu que me perdi, porque eu fiquei muito ganancioso, Gani. Eu comecei, eu não lembro os valores exatos, não fiquei rico, nada disso, tá? Assim, eu tô falando, sei lá, eu vendia R$150 por dia, R$120 por dia, mais ou menos nessa grandeza. Bruto, tá? Tirando o custo, acho que eu ficava com R$50, R$40 Aí você queria lucro. mais. Eu queria mais, mas eu não queria aumentar a escala. Eu comecei a fazer fiado, eu comecei a entregar de bike, comprei uma bicicleta usada, que era do meu amigo, que ele foi trocar de bicicleta, comprei a bicicleta dele. Da galera do iPhone, do iFood e tal, você já fazia um negócio de bike. Pegava, a galera falava, você mora onde? Vou entregar pra você, chocolate e tal, notar, fazer fiado, tudo tinha meninha de crédito, né, no caderninho. Mas como que eu quebrei, não quebrei, porque eu não fiquei devendo ninguém, né, não devia, eu só parei.
né? Não fiquei devendo, vendi o que tinha que vender e não continuei. Por quê? Porque é essa questão de oferta e demanda, né? Eu percebi que... Eu falei, poxa, muito fácil. Se eu aumentar R$1 a mais meu produto, eu vou faturar tantas vezes mais. Até a demanda, se a demanda se manter. Se a demanda se manter. Então eu comecei a vender o chocolate que era R$1,50, comecei a vender por R$2,50. E a criançada não começou a comprar mais. E quando eu baixei o preço de novo, eu falava, não quero mais não. Sabe? Tipo, trouxe uma imprevisibilidade muito grande. Aí eu vi que o fluxo não tava mais ou menos. Aprender economia ali, né? Aprendi com markup, né? Tudo isso, né? Economia. Na prática. Ali, na prática. Eu percebi que, enfim, foi o meu primeiro erro de economia, sei lá, na prática foi esse. Aí daí, meu, do chocolate na informalidade, você trabalhou numa loja, não foi? Mas antes disso, vamos só passar um adendo. Então vamos lá. Aí me formei no ensino médio. Aí quando eu tinha uns 17 anos, né? Quando eu formei, eu voltei para São José dos Campos, morando com a minha mãe. E eu sempre... Eu ganho até hoje, eu leio de tudo, né? Lógico que a gente lê mais mercado financeiro, mas a gente lê de tudo. E uma das coisas que eu li na época era mercado financeiro. E na época não tinha nem escritório de agente autônomo. Assim, ninguém sabia que era agente autônomo. Então vamos lá. Abri um escritório da XP na época, era o único, não tinha BTG, não tinha nada. Abri um único escritório na XP, em São José dos Campos, que era a JRST Investimentos. Que era filiado XP, enfim, ficava no bairro do Aquários. Pra quem é de São José sabe onde é. Enfim, aí eles faziam aqueles eventos na época, não sei se até hoje as empresas fazem aí, quer café, você vai lá, escreve seu nome, vai lá tomar um café, o cara fala do novo mercado e tal. Resumo da história. Eles fizeram um café, eu vi na internet que eles estavam promovendo, liguei lá, coloquei meu nome e fui, na cara e na coragem. Né? Nem sei o que eu tava indo, falei, vou saber o que é investimento, né? O que é. Qual foi o resumo? Aí fizeram uma palestra. E eu participei, eu era um cara, eu com 17 anos só tinha gente de 40, 50, sabe aqueles velhos? Pessoa que já tem patrimônio, todo mundo, né? E tal. E intimida essa galera quando você é jovem. Eu não tinha ninguém nem de 30. Era assim, pelo que eu vejo visualmente, né? Todo mundo de mais de 40 pra cima. E eu com 17 sentado. E eles falando lá, né? O que é CDI? Alguém sabe o que é CDI aí? E eu levantava a mão. Então não precisa falar não, só pra saber o nivelamento. O Ibovespa. Um monte de coisa, né? Aí acabou o evento, os sócios chegaram pra mim. Pô, cara, que legal. Qual que é o seu nome, Alex? Pô, como que você sabe dessas coisas aí? Não, eu leio e tal. Pô, você é fiado, você tá querendo trabalhar nisso? Tô. Pô, vamos trabalhar com a gente, então, vamos, né? Você aí, né, tal. Aí eu falei, pô, legal, quero, tá, então beleza. Tira aí, né, o Ancorde, né? Eu falei, não, mas eu tenho 17. Eu falei, putz, faculdade você tá fazendo? Não tinha dinheiro e tal, etc. Também não, enfim, não é desculpa, né? Não fiz Enem também, enfim, mas aí falou, tá bom, obrigado, prazer te conhecer então. Aí, pegaram na minha mão, né? Foi o Jailson Roncone, Portugal, que é um dos sócios, e ele pegou na minha mão, o sócio dele, o Paulo também, os dois, e eu falei, obrigado. Eu virei, na hora que eu virei pra ir embora do coquetel, eu falei assim... E eu ajudava minha mãe. Você vai falar o que aconteceu na virada pós Isso é virada. Intervalo. Tá bom. Fechou, Ganinho. A hora que você quiser voltar, tá valendo. Voltando aqui com Alex André, né? Ou Alexandre, né? Se juntar os dois. Alex André. Pra continuar essa ótima entrevista, o que aconteceu após a virada? Quando eu virei... Então, vai lá, nesse adendo, né? Entre sair da escola, que vendia chocolate, até chegar nessa palestra, eu ajudava minha mãe como office boy de contabilidade. A mãe, de novo, trabalhava com contabilidade. Tá? Então, idas e vindas. Eu ia na junta comercial, ia na receita, levava documento de cliente para cliente. Então, tinha uma loja que precisava, enfim, contratar um funcionário. Pegava os documentos do funcionário, levava para contabilidade. Eu era office boy da minha mãe, nesse período. Não ganhava... Minha mãe pagava minhas coisas, mas não ganhava salário. Né? Eu era office boy, ficava o dia inteiro no sol, de terno e gravata, com maleta, o dia inteiro andando na rua, São José dos Campos. Mas basicamente no centro da cidade. Resumindo, esse dia fui nesse negócio, né? Na palestra aconteceu o que aconteceu. Virei e falei assim, se eu trabalhar de graça? Aí os dois olharam entre eles e falaram, como? Aí o outro, não tem como. Não, para com isso. Eu falei, não, a minha proposta é essa. Você paga o meu marmitex, o meu almoço e eu trabalho de graça. Aí ele, como? Não, você faz o seguinte, eu vou prospectar, eu vou sair pra rua, eu vou vender o produto. Na hora que o cara aceitar que vai comprar, eu ligo, pego o AI e o AI boleta. Eu só vou abrir a boleta. Eu não vou ganhar, eu não quero ganhar FII,
Não, Você queria ganhar experiência. Comissão no nada. mercado. Eu só quero que você me dê uma entrada pra eu conseguir. Então, o que começou a acontecer, Gani, nesse período? Eles aceitaram, falaram, vamos fazer a experiência. Então faz o seguinte, a gente abre o escritório às 7, a secretária chega às 7, que era a primeira a chegar. Você pode chegar a qualquer horário, né? Não tinha, não. Acho que não ia cobrar. Ele falou, chega o horário que você quiser. Você fala a secretária vai te mandar o menu do almoço. E você escolhe qual que é o menu. Você fazia a combinação, se quer arroz, a gente montava o seu marmitex. E aí vai chegar no horário e tal. E depois, enfim, tinha a galera que ficava operador de mesa, né? Tinha os AIs e tal. Você cola neles e vai aprendendo, vai pra rua. Aí você cria a sua rotina. Sempre foram muito tranquilos. Deram direcionamento. Aí, beleza. O que aconteceu? Eu era o primeiro a chegar. Antes do escritório abrir. Eu chegava às 6h40, 6h30 da manhã. Eu ficava na porta. Eu sentava no chão, na frente da porta do escritório, esperar abrir. Todo dia. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Todos esses dias. Os cara... Eu chegava quando a secretária chegava. Adoraram. Antes. E eu já chegava. Ela dava uma risada que ela falava assim. Eu já chegava com fome. Não que eu passava fome, eu era todo assim, eu chegava assim, já tem um Marmitex, já tem um cardápio do Marmitex? Era o que você queria, né? Porque o pagamento era um Marmitex. Era o pagamento, mas enfim. Qual que é o resumo, Gani, aqui? Eu comecei a ir em todos os lugares de São José dos Campos. Quando eu falo todos, quais são todos? Lá, até hoje, no São José dos Campos. Embraer? Não, Embraer, não vou falar que não. Embraer eu não fui. Mas quando eu falo assim, linha comercial, por exemplo, incorporação. Naquela época, até hoje, mas naquela época tinha um boom imobiliário. Muito prédio sendo lançado. Então eu fui em todos os stands me apresentando, falando pro corretor, mas não queria vender pro corretor. Eu queria estar no evento de inauguração. Nos coquetéis que eles faziam. Inauguração de loja de shopping. Eu tava lá. Mas qual que era teu propósito? Você queria estar nesses eventos? Eu queria estar em todos os networks. Pra quê? Pra saber quem frequenta esses caras. Quem vai comprar apartamento é quem tem patrimônio. Então, ou seja, quando tinha um coquetel de lançamento de um prédio AAA, fazia um coquetel, eu ia lá, eu não ia com AI, eu ia sozinho. Mas depois você ia passar. E eles até fizeram um cartão, que eu tenho esse cartão até hoje, que é o cartão JRST Investimentos, tá lá, eu era gerente de relacionamento, Alex André. Eu era gerente de relacionamento, só que ninguém sabia. Eu era de terninho, gravata, tudo, e falava sobre investimentos com 17 anos de idade. E falava de produto, etc. Mais produto, né? Não era muito renda variável, pra ser bem sincero. Não tinha renda variável. Não que não tinha, né? Não falava. Então eu comecei aí, lançamentos de prédios, de salas comerciais, de salas de prédios residenciais, de lojas de shopping, lançamento de lojas de carros, principalmente, lojas de carros mais de luxo, tudo público mais AAA. Né? Naquela região ali, que é uma região mais nobre. Sim. E foi por esse momento. Eu fiquei ali praticamente, acho que menos de 6 meses nessa vida, né? De criando relacionamento, criando contato, fazendo anotações, ligando para pessoas e etc. Aprendi bastante. Tomei muito não, né? Então, lógico, né? E aí, como é que você aborda? 99% não. Eu sou o Alex, você tem interesse. Você aborda o cara do nada, isso é difícil. Eu vou te dizer, isso é legal falar isso, né? Os meandros disso. Gani, eu nunca chegava para vender. Eu sempre chegava interessado naquilo que ela tinha que oferecer. Então, ou seja, se tinha um corretor, se eu entrava no stand de corretagem, o que eu falava? Eu falava assim, pô, que legal esse prédio, vai lançar quando? Vai lançar tal. Por quê? Você vai comprar? Não, mas eu tenho clientes interessados que podem comprar. Eu não falei? Não, você falou batendo um papo naturalmente. Não falei que eu tenho um cliente para indicar, eu não menti no sentido assim, vou ter um cliente nome X, ele vai comprar. Não falei isso. Falei assim, ó, a gente trabalha com investimentos, podem ter clientes interessados, né? A gente está sempre interessados em projetos aí, né, que possam fazer sentido. Eu não vendo, né? Claro, vai ser o trabalho aqui, mas eu quero conhecer. Posso conhecer? Ele falou, pode conhecer o decorado, etc e tal. Teve alguns casos que até me levaram para o decorado para conhecer, enfim. Mas eu sempre falava assim, olha, o meu objetivo aqui é estar num evento de inauguração. Me coloca na lista aí no evento que eu quero comparecer. Eu posso levar algum cliente? Eu levava até mesmo, às vezes levava uma pessoa ou outra. Mas o intuito era conhecer gente nova. Então aí nesses eventos conheci, me apresentava, falava, né, que era daquele escritório e trocava cartões. Aí eu falava sobre, né, o que ele fazia, se ele gostava, se ele tinha comprado já. Porque às vezes o cara, ele ia no evento de inauguração, mas ele não tinha comprado. Às vezes ele chamava um cara em potencial, que tinha patrimônio, para decidir ali na hora, né? Falava, você não comprou ainda, mas vem no evento de inauguração, né? O corretor fazia, né? Então tinha isso também. Tinha um cara um caso muito interessante. Eu falei com um cara, eu não lembro, o nome dele foi muito tempo, mas eu lembro da aparência dele, lembro isso até hoje, que quando eu falei com ele, se ele tinha comprado um imóvel, ele falou, não, comprei 5.
Aí eu falei, caraca, né? Eu falei, pô, um dia a gente chega lá, né? Mas enfim, conheci muita gente e foi nesse aspecto. Eu acho que a empatia, para responder, foi muita empatia. Ou seja, eu queria escutar o que o corretor tinha e não falar assim, não, para tudo, eu vou querer vender para você. E aí, naturalmente... Naturalmente, foi abrindo as portas. Foi abrindo as portas. Foi abrindo as portas. E aí, daí, você foi pra loja? Foi pra loja. Só pra voltar antes disso... Não, porque eu tô ansioso. Você pra conte loja. logo a história que você ficou preso na caixa, que acho que é uma das melhores histórias suas. Vamos lá. Mas enfim, só pra... O último adendo, 30 segundos pra terminar essa questão do mercado financeiro entre conexões. Como é que você chegou pra gente falar da história? Coisa rápida. Relacionamento, como foi? Como você vai conhecendo um cara da corretora X, aí você conhece o cara da construtora, beleza? Você cria esses relacionamentos com várias construtoras, com lojas de carro, etc. As coisas vão se interconectando. Então, para o cara, por exemplo, eu comprei aquele apartamento X. Eu conheço o cara de lá. Então, você vai criando relações. Então, assim, é isso que eu quero dizer no final do dia. Eu quero até passar essa mensagem, às vezes. Que às vezes a pessoa fala assim, eu só vou ter relacionamento com as pessoas do meu ciclo. Quando você começa a ir fora do seu ciclo, parece que você tá desfocando. Mas no final do dia, isso traz mais pra dentro de você. Mas, enfim, parei com isso, né? Depois de 6 meses, porque minha mãe ficou me pressionando. Pô, Alex, você tá trabalhando de graça. E naquele momento eu não contei. Eu fui despejado 3 vezes de casa. Despejado no sentido eu e minha mãe, porque a gente não pagou aluguel. Porra. E um deles, dois não foi no processo, 2 despejos foram amigáveis, no sentido assim, sai que você não tá pagando e tal. E o terceiro... Tipo o seu barriga no Chaves, né? E o terceiro, Ficava minha mãe já lá. tava com o nome sujo, minha mãe não podia fazer o contrato, então o contrato foi meu e eu tomei processo. Putz, aí foi doido. E eu tomei processo, que foi o último, né? Que foi basicamente esse, quando eu tinha 17 anos. Que eu morava, né, em São José dos Campos e foi no terceiro despejo. O terceiro despejo, assim, não morei na rua, mas fui morar na casa do meu tio. Que era no fundo da casa do meu tio. Mas é uma do lado da casa do cachorro. Ou seja, a gente morava numa casa de 3 quartos. Com suíte, com banheiro, né? Enfim. Fomos morar no fundo da casa do meu tio, lá da casa do cachorro, num quartinho pequenininho, que não podia deixar aberto, porque molhava, caía chuva, tinha sol, e todos os móveis ficavam dentro daquele quarto. E eu e minha mãe, nós dormíamos numa cama de solteiro, que eu dormia assim, minha mãe dormia do outro lado, pra caber. E o resto era tudo móvel. Você passou uns perrengues, hein, Alex? Era aí, não. E eu dormia desse jeito, não podia se mover. Minha mãe dormia aqui, cabeça pra lá, dormia pra cá, né? Não podia se mover e acordava de manhãzinha, colocava meu terno e o banheiro era fora. O banheiro era fora de casa. Caramba, então você acordou... Era de fora. Você tinha que sair, o banheiro acordou com vontade de fazer xixi no meio da noite. Tem que sair do quartinho, ir no banheiro de fora, voltar. Cara, Enfim. Quanto tempo, né? Isso eu fiquei uns meses aí. Caramba. Foi próximo de um ano. Próximo de um ano. E com isso, eu nunca perdi a vontade de querer crescer. Lógico. Até deu mais vontade. Deu mais vontade. Então, assim, nesse período que eu tava trabalhando lá no agente autônomo, lá, né, de graça e tal... que eu fiz esse trabalho, entre aspas, eu tava lá. Minha mãe falou, pô, mas a gente tá morando no fundo da casa do seu tio. Eu tô passando dificuldade aqui, a gente comia miojo, sabe aquela coisa assim, né? E você trabalhando de graça. Trabalhando de graça e tal. Ela tinha razão. Os caras têm dinheiro, tá falando ser de trouxa. Ela não pensava. Aí eu falei, tá bom. Aí minha mãe falou, como que eu te ajudo? Ela falou, trabalha pra mim, de novo, sendo office boy. Então, como eu consegui trabalhar na loja? Vamos lá ser mais direto aqui, né? Eu comecei a entregar, ia pra junta, pra receita, pegar documento e tal. E uma desses lugares que eu ia era numa loja chamada Casa Bela Presentes. Era uma loja no centro da cidade de São José dos Campos, na rua Rubião Júnior, pra quem conhece, sabe. No centro da cidade mesmo. Resumindo, entrei lá, né, na loja, aí quando eu entro, assim, nos lugares, eu conheço, né, o atendente, cumprimento todo mundo, né. Inclusive você é dono de um restaurante ali, no Itaim, todo Faria Limer conhece, que é o amarelinho, né? Eu te gosto de lá. Mas enfim. Você é dono de lá. A gente tinha um relacionamento muito bom com as pessoas e o que aconteceu foi o seguinte, essa loja, um dos donos dessa loja, tinha vários sócios, os sócios foram saindo e ficou só esse cara, que era um sócio majoritário. E ele queria fechar a loja. Tinha outros, né? Ele tem outros empreendimentos. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele tinha outros empreendimentos. E ele queria fechar a loja. Falou, vou fechar a loja, porque, né, não tá dando certo mais e tal. E ele falou com a minha mãe pra fazer fechar o CNPJ, né? Fazer os trâmites legais. E falou assim, quando eu fui lá, ele falou assim, pede pra sua mãe falar comigo. Aí eu falei, fudeu, né? Aconteceu alguma coisa. Será que eu fiz alguma coisa? Eu fiquei, Aí eu falei com minha mãe. Aí ele ligou pra minha mãe e falou assim, vamos marcar um café, mas eu quero o seu filho junto. Aí eu falei, puta, e aí? Resumindo, chegou no café e ele falou assim, eu vou fechar a loja.
Eu vou fechar a loja, tudo certinho, com você aqui, contabilidade. E todos os móveis, computadores, tudo imobilizado, eu vou doar tudo pro Alex. Você que tá na contabilidade, você cria um MEI, cria um CNPJ pro seu filho, eu vou dar um negócio pra ele do zero. E o dono do imóvel, né, que é um turco, né, super gente boa ele falou, conversa com ele, cara, super gente boa, ele tem um monte de imóvel, ele é dono praticamente do centro da cidade inteira. Ele não vai fazer falta, ele dá um descontinho, você fica lá e dá 3 meses de carência. Aí foi isso. Então, ele me deu todo imobilizado. E o estoque... Aí você teve a sua loja. E o estoque foi praticamente caneca. Não foi essa caneca aqui. Tinha essas canecas, mas tinha... Sabe aquela caneca que é térmica? Sei. Sabe aquela caneca térmica que você abre assim e tal? Chama caneca Mug. Tinha muitas canecas. Tinha mais de 5 mil canecas. O estoque era praticamente isso. Porque ele fez uma queima de estoque e vendeu praticamente tudo. O estoque só tinha praticamente caneca. Então, o que eu fiz? Eu conversei com esse cara, com o dono do ponto, e o ponto era grande. Eu fiquei 1 mês lá só, 2 meses. E depois disso, o que aconteceu? Tem como mostrar a imagem aqui, Gani? Dá pra mostrar na câmera ou não dá? Não, acho não que dá. não. Depois a gente mostra. Deixa eu... Não, mas não, acho que não dá. Não dá, né? Depois a gente vai mostra. chegar numa tecnologia ainda de aí. sofá, bebida, banda. Depois eu vou te mostrar uma imagem. Eu vou te mostrar as imagens da época. A gente tá convencendo. Eu tenho imagens da época. Depois eu ia mostrar imagens da época, mas enfim, vamos lá. O que aconteceu? Aí eu falei com ele falou assim, não, vai pra aquele ponto, eu tenho um outro ponto menor, mesma rua, descendo, um pontinho menor. Que era uma loja meio corredor, assim, que ia até o final. Eu fiquei nessa loja. E como que foi, né? Era 1 mês, eu tinha praticamente caneca. E eu abri uma loja, Gani, com praticamente só caneca. Vendendo caneca? Não tinha nada, praticamente. Você vendia nada. caneca. Só que ele passou os contatos dos fornecedores, né? Ele falou, ó, esse fornecedor aqui, esse aqui dá crédito, esse aqui, né? Ele passou, né, a linha dos fornecedores pra comprar, mas a gente vendia o quê? Utilidade doméstica. Era copo, garfo, talher, tudo pra casa. Era como se fosse uma Camicado. Tá, nessa linha que vendia cristal, porcelanato, porcelana, quer dizer, e etc. Então, enfim, era uma loja, eu comecei a loja com nada no caixa, só com caneca. E eu comecei a construir do zero isso. Então, eu peguei linha de financiamento, fui comprando, fui construindo. Aí, como MEI, né, você pode contratar uma funcionária, eu tive uma funcionária e depois a minha mãe foi trabalhar comigo. Logo depois, a minha mãe também começou a me ajudar. Então, foi eu, minha mãe e essa funcionária. Então, fazia tudo. Então, nós ficamos aí 2 anos com a loja. E qual foi o erro da loja? No primeiro momento, deu muito certo. Comecei a vender muito. E naquele período, eu tinha 18 anos, né? Tinha 18 para 19. E eu pensava que aquilo ali era, tipo assim, poxa... eu tava vivendo a de rei, porque naquela época, com 18 anos... Tudo embalado. Eu não tinha ido em balada, não tinha 18 anos, comecei a ir pra balada. E comecei balada, comecei a ganhar dinheiro. A farra destrói o cara, eu comecei a ir toda quarta, sexta e sábado, uma balada que tinha lá, que chama Pub. Eu acho que nem existe mais o Pub lá de São José dos Campos. E acabei virando promoter do Pub. Ah, é? Acabei virando promoter. Até eu lembro, eu sei dessa história. Fui promoter do Pub. Enfim... E eu fui promotor aí, enfim, gastei muito dinheiro com bebida, aquela história toda, né? Mas não quebrei só por isso. Eu quebrei também porque eu não sabia gerenciar, né? O fluxo de caixa, né? Enfim, e também tem aquele momento de 2016, na época Dilma, foi muito difícil, né? A economia também, um conjunto de fatores. Não vou botar a culpa na economia, mas foi uma junção de fatores que eu quebrei. Então, mas eu quebrei no sentido como que eu quebrei, Gani? Acho que é até legal explicar isso. Que eu quebrei no momento que eu percebi que não tinha mais como continuar. E o que eu fiz? Eu peguei... Vocês vão me criticar, mas eu tô abrindo o coração. Eu fui no banco, peguei um empréstimo de capital de giro, demiti a funcionária, paguei as rescisões, que minha mãe, como trabalha com contabilidade, ela fala, uma coisa que você não pode dever é trabalhista e imposto. Você não pode. Não pode. De resto, você pode negociar. Então, e o aluguel... governo e funcionário. E o aluguel. E pensão. E pensão. Como eu não tinha filho, né? Então, e o aluguel, o cara era super gente boa comigo. Super gente boa. Então, o que eu fiz? Eu paguei o aluguel, eu tinha os aluguéis atrasados, paguei o aluguel, paguei a funcionária e eu paguei também os fornecedores. Né? Paguei tudo. O que eu fiz? Quem eu fiquei devendo? Só o banco. Né? Cartão de crédito e os empréstimos, né? As linhas de capital de giro. Então, foi isso. Aí eu falei, e eu vou fechar o CNPJ. Fechei o CNPJ. E falei, e vou pagar quando puder. Foi isso que aconteceu. Eu quebrei. Né, quebrei nesse sentido. Gani, foi uma coisa muito difícil. Tentei me matar por 3 vezes depois disso. Tentou se matar mesmo? Tentei me matar por 3 vezes. De vezes. verdade? Tem amigos que enfim, se estivesse aqui, eu ia confirmar. Mas como? Você pular de algum quando eu lugar? quebrei, eu tinha uma namorada na época.
E essa namorada, quando descobriu que eu quebrei, ela terminou comigo. Putz. E eu era muito apaixonado. Sabe aquele cara muito apegado? Você... Sabe? Ela morava em Atibaia, eu pegava ônibus. Nessa época as emoções são muito fortes. Tudo você pensa que é pra sempre, né? É muito doído. Tipo. Então... E era muito, né? Aquelas coisas de relacionamento. E eu quebrei, perdi o chão. Puta, minha namorada terminou comigo, quebrei meu negócio, eu não tava na faculdade. Quer dizer, desculpa, eu estava na faculdade, mas eu saí da faculdade, né? Isso é um ponto bem interessante. Quando eu comecei a trabalhar na loja, eu tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Então eu fiz administração de empresa na Unip. Fiz isso por 3 anos, Gani. Porque eu não me formei. Porque no meio da faculdade, desculpa, no meio não, meio pro final, quando eu tava quase no terceiro ano, no segundo ano e meio, foi aquele ano que era o ápice das festas, que era o ano que eu tava basicamente no ano e meio de loja, que eu comecei um pouquinho antes da faculdade, comecei 6 meses antes. Tá. Comecei 6 meses antes, que eu tinha desconto muito grande no primeiro semestre. Eu comecei no primeiro semestre, depois fui indo. Mas no segundo ano pra frente era o ápice da minha festa, que eu era muito festeiro, fazia festa na casa dos meus amigos, nos apartamentos deles, ia em balada, e eu bebia muito, eu fiquei adicto. Meu avô morreu de cirrose, né? O pai da minha mãe. Você ficou meio alcoólatra. E eu nunca precisei ir em Alcoólicos Anônimos. Mas eu acordava de manhã e bebia vodka. Curtiu um... Eu acordava de manhã e bebia vodka, como fosse café da manhã, escondido. Tá. Eu ia pra faculdade, colocava garrafinha de água, colocava vodka dentro. E tomava. E todo mundo percebia que sentia cheiro. Eu não percebia. Eu tomava a vodka como fosse água, porque eu não sentia mais o gosto. Eu não sentia mais. Eu bebia uma garrafinha de vodka, Caraca. não sentia o gosto. Então era todo dia. Não sentia. E foi isso. E foi indo. Foi crescendo cada vez mais. Que era festa, era isso, era aquilo. Isso aí. Foi um frenesi muito grande. Aquele mundo de ilusão, né? Sim, sim. E quando você tem dinheiro, tá tudo certo. Porque aí você frequenta as festas, você compra champanhe, você tá todo mundo aqui. Quando você perde dinheiro, seus amigos não estão mais com você. Você não consegue frequentar mais os lugares que eles estão frequentando. Então eu quebrei o chão, né? Saiu meu chão, não tinha mais o que fazer. Então o que aconteceu nesse momento? Eu fiquei tão envergonhado comigo, com as pessoas que iam pensar de mim, que uma coisa que depois eu comecei a me entender mais de mim pra isso, né? Uma constante evolução, você tem que olhar pra dentro de você. Mas eu fiquei com toda a vergonha que eu cancelei a faculdade. Então, minha namorada terminou comigo, eu quebrei, eu fui lá na Unip e falei, no terceiro ano, faltava 1 ano pra me formar. Eu cheguei e falei, eu quero cancelar a faculdade. Não, você pode trancar, faz depois, não, eu quero cancelar a faculdade. E aí eu cancelei. E como que eu tentei me matar por 3 vezes? Foi basicamente porque eu ia numas festas de uns amigos meus, aí eu comecei a beber mais ainda pra esquecer. Eu queria sair dessa realidade, então foi essa realidade. Acho que todo mundo começa, assim, muita gente começa por isso, né, nesse ponto, queria esquecer da realidade. E um dos pontos foi que tinha um amigo meu que tinha um duplex, que morava num duplex, e eu tava numa festa no apartamento dele, só com amigos, assim, e tal, e eu bebi muito, e lá tem a piscina, né, no duplex, e tem aquele de vidro, né, então eu pus um pé pra fora. Vixe. Na hora que eu pus o outro pé, que eu ia pular, realmente eu ia pular, ele me puxou no último segundo. Então eu vou dizer que a primeira tentativa foi essa. Alex, ainda bem que você tá vivo, cara. Ainda bem. Sabe por quê? Muita gente me critica, fala assim, isso aí não é se matar, mas sei lá, eu penso que sim, eu acho que sim. Ia pular. Mas sabe por quê? Não foi aquele drama, eu não avisei ninguém. Eu não falei assim, gente, vamos pular. Não, e quem quer se eu matar? fui sozinho, ele me viu de longe e ele me pegou. Quem avisa e faz todo mundo não quer, na verdade. Eu não fiquei assim, gente, não. E não, foi. Quem não quer, não avisa. Mas é o seguinte, quem quer, né, não avisa, sim. Que é um negócio muito triste, mas... Ainda bem que você tá vivo, porque você vai ter que voltar a parte 2 aqui. Porque não deu pra falar ainda de Sarivés Cenário, a história da Caixa. É muito assunto. Eu tô tentando um deepcast de 2 horas, pelo menos. Sim, tá difícil. Tá difícil. Eu tenho aqui o tempo, então, rapidinho. Vamos lá. No pique. Você volta, porque a história... Eu tô curiosíssimo, né? Me indica aí Você falou que você gosta de ler um livro pra galera. Olha, eu acho que um livro bem interessante, acho que nem um livro que eu li agora, Gani, mas tem um livro muito técnico, que eu acho que me fez descobrir bastante, que é O Príncipe, de Maquiavel. Acho que é um livro bem... É técnico, digo assim, não é matemático, mas é um livro clássico. Crítica da Razão Pura de Kant. Aí você fala, você é filósofo. Não, acho que esses dois é que quando eu li me fez me descobrir. Eu acho que de mercado financeiro... Não precisa ser de mercado. Acho que de mercado financeiro tem... Aliás, esses livros têm muito aprendizado. Eu acho que esse aí... Eu acho que aquele lá, eu esqueci o nome, depois do Amir Klink, esqueci o nome. É maravilhoso, eu li muito tempo atrás, mais de 10 anos. Legal. Não, já deu ótimas dicas. E um filme? Os Goodfellas, Bons Companheiros, gosto bastante.
Poderoso Chefão. Gosto muito. Bom gosto, hein? E uma série de TV. Série, Breaking Bad. Eu concordo com você. Esporte predileto. Corrida. Corrida? Um hobby. Trabalhar. Um hobby é trabalhar? Putz, Então você gosta muito do que você faz. Gosto. Uma filosofia de investimento. Cara, esse você me pegou, mas... Filosofia de investimento, acho que... é o que eu tava falando, né? Eu sempre... Tome risco todo dia. Acho que seria isso. Toma risco. Quem não toma risco hoje, não sabe o que é investir. Acho que é muito meio, assim, óbvio, assim, mas... Risco que eu digo... Faz parte, pensar no risco. Até no pior momento, você tomar risco. Mas não assim, all-in, perder patrimônio. Tá. Tomar risco nas oportunidades que aparecem. Acho que é isso. Tá. Olhar pela essa ótica de risco e não por um retorno. Lógico, tem essa correlação de risco-retorno, mas você tem que olhar pro... Faz sentido. E que conselho o Alex daria pra mim hoje? Se ferre. Se ferre? Se ferre. Não tô mandando você se ferrar, mas assim, toma paulada na cabeça. Não deixa... Não faça as coisas pensando assim, que não querendo errar. Entendi. Você acha que o erro traz um bom aprendizado? Quem se fode mais, quem se ferra mais, não é só viver. Eu acho que você... acho que é uma... Enfiar o pé na jaca. Pé na jaca. Tá. Porque tudo que eu enfiei pé na jaca, eu me ferrei, tudo que eu contei aqui... me fez o que eu sou hoje. Você vai voltar porque a gente nem falou da história que você ficou preso dentro de uma caixa, quase morreu, das duas tentativas... Não morri por causa da caixa, das duas tentativas ainda de suicídio que você ainda não contou. Como é que você parou na Sara Invest? Tem muita história pra contar. Você tem que voltar. Eu tenho certeza que a audiência adorou esse papo. Não deu pra contar. Não deu pra contar, mas você volta. Volta, pessoal, é isso. Terminando mais um Deepcast aqui com essa fera, com essa simpatia. Alex André, lembrando que a gente tá no YouTube, Spotify, Amazon. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. Eu vejo vocês numa próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.